Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer esse convite, esse desafio também, porque quando a gente recebe o convite, a ética da imagem, uma questão grande, né? E aí depois dessas duas primeiras falas eruditas e polêmicas, então acho que é uma responsabilidade. Agradecer o Pedro, o Luiz, bom estar aqui também. Eu vou passar por um texto onde eu organizei mais ou menos da seguinte forma. Eu vou pensar uma questão, uma relação, problemas ligados à ética e à imagem, a partir de 3 operadores, digamos, 3 problemas para se pensar isso. Obviamente não são exaustivos, né? São algumas das questões para a gente pensar em torno dessa questão de ética e imagem. Depois eu tenho 2 perguntas a partir de imagens, são imagens e problemas ligados à arte, à mídia, que são mais perguntas, dúvidas, do que propriamente exemplos do que eu estou expondo na primeira parte. E depois encerro com uma imagem para a gente conversar. Então, primeiro, dizer que o convite para abordar esse tema, ele é de alguma maneira fácil e difícil, mas certamente estimulante. Fácil porque a gente poderia se deter em uma afirmação que me parece verdadeira, dizendo: toda imagem é inalienavelmente um problema ético. É inalienável, toda imagem é inalienável de uma pergunta sobre como viver junto, como representar o outro, como se diferenciar do outro. Mas a imagem, ela não é obrigatoriamente nem o que desejamos, nem representa o mundo que desejamos e nem resolve a nossa distância em relação ao outro. O primeiro operador, então, dado esses problemas, o primeiro operador é, então, um problema de relação. Aí eu diria assim, que toda imagem traz um problema ético, uma vez que uma imagem é necessariamente uma relação, pelo menos entre 2 polos. Um mundo que é algo que existe e se transforma, né? Que se apresenta aos nossos sentidos, esse é um polo, e um outro polo, que é o ato de criar uma imagem, de recortar uma cena, de escolher um ritmo, uma escuta, um som, uma montagem. Então, se a imagem é necessariamente uma relação, é justamente porque nós não temos acesso à coisa mesmo da imagem, é que ela se faz necessária. Porque nós não podemos acessar a coisa, precisamos da imagem. Mas nos limites desse acesso, na impossibilidade de um acesso total, a imagem é sempre uma semelhança e uma dessemelhança. É o paradoxo de toda imagem. Ela é uma semelhança e uma dessemelhança. E eu diria que é nesse vácuo, nesse espaço, nessa vacância, nessa incompletude, ou às vezes nesse excesso entre o mundo que se apresenta e a imagem que se faz, que as escolhas, os processos e os problemas éticos se efetivam. Entende? É como se o problema ético ele aparecesse fundamentalmente nesse buraco entre a semelhança e a diferença. A gente poderia dizer que a ética da imagem é um componente dessa distância entre aquilo que nos oferece aos sentidos, o mundo com as suas imagens, e as imagens que fazemos desse mundo. Uma imagem, então, é uma relação onde há uma distância intrínseca a ela e que a separa do mundo filmado. Então, fazer uma imagem, para encerrar esse primeiro operador relativo à relação, né? Fazer uma imagem é ter e não ter acesso à coisa. É essa distância inalienável de um mundo em construção que se constitui na imagem, trazendo problemas éticos. Além de relação,
uma imagem, ela é sempre um tipo de devolução. Então, me pergunto, né? Como andar no mundo, como ver coisas, como ler livros, como acessar Benjamin, como viver experiências e como devolver isso ao mundo. Parece que é isso a responsabilidade das imagens, um certo tipo de devolução. Como ver, saber e devolver. Uma devolução, necessariamente, ela engaja um outro, um espectador. Quando uma imagem devolve ao mundo o mundo, ela inventa esse espectador. Ela não devolve de qualquer jeito, né? Ao devolver alguma coisa ao mundo, há um espectador pressuposto. Diria assim que temos um segundo ponto para abordagem para uma ética da imagem, nos perguntando que tipo de espectador essa imagem que nos devolve o mundo inventa. Seria um problema para a gente se perguntar sobre as imagens, né? O que essas imagens querem de nós? Como essas imagens nos abalam ou não abalam, né? A gente poderia então tentar responder isso de duas formas. A primeira, dizendo que a imagem que conosco inventa o mundo, ela não me obriga a nada. Eu, espectador dessa imagem, ela não me obriga a nada. Ela não é uma palavra de ordem, ela não faz do espectador uma vítima de seus efeitos. Dito de outra maneira, ao devolver o mundo ao mundo, a imagem tem a possibilidade de nos afetar sensivelmente, mas essa experiência sensível é ainda distante de um fim, de uma finalidade. Não sei se está claro, né? Eu, espectador, recebo alguma coisa que é devolvido pela imagem, mas eu posso ser cobrado a uma ação, ou eu posso ser convidado a compartilhar essa imagem. Ou seja, um segundo problema da distância entre coisa e imagem é que a presença humana, tecnológica, institucional, não está ali, nessa distância, para determinar os efeitos sobre aqueles a quem o mundo é devolvido. Ou melhor, não é o artista, o técnico, a tecnologia que deve determinar os efeitos sobre aqueles a quem a imagem é devolvida. Uma ética da imagem passaria, assim, por um certo silêncio, por uma complexificação de mundo que não passa por uma determinação da ação como fim da imagem. Em suma, devolver o mundo ao mundo é também reconhecer que talvez as imagens sejam dispensáveis. Só assim, só com a transpiração de uma imagem dispensável, é que ela pode, só assim, aqueles que recebem a imagem serão respeitados como sujeitos que podem receber essas imagens com o mundo que lhes pertence e não como ordens a serem seguidas. Ora, como a gente poderia então falar de uma ética da imagem se no momento que ela devolve algo, ela não nos diz como esse mundo deve ser? Essa parece ser um problema central na entrada que o Jacques Rancière faz no mundo das artes, na reflexão sobre uma arte política. No que ele chamou, né, de um regime estético, acho que muitos daqui já acompanham essa leitura, né? No que ele chamou de um regime estético, o espectador está em um processo, o espectador, esse que recebe a devolução, né? Ele está em um processo em que a fruição passa por uma recepção de signos heterogêneos, que são elementos que se negam, somam, dialogam, mas que não organizam o mundo a partir de um conhecimento que antecede a própria aparição da imagem. Ou melhor, há um problema temporal. Essas imagens, elas não estão ali para organizar uma representação, elas não antecedem o conhecimento, elas fazem parte tanto da semelhança como da dessemelhança, ou como colocou belamente o Jean-Louis Comolli, é necessário sempre, diante das imagens, acreditar sem deixar de duvidar,
duvidar sem deixar de acreditar. A imagem pode ser uma presença em que as formas de ver e sentir encontram limites que demandam, assim, novos ordenamentos, novas presenças, pensamentos, etc. O terceiro operador eu não tenho um nome para ele ainda, mas eu estou pensando junto com a noção de máquina, que depois é até abandonada pelo Deleuze e Guattari, mas a princípio com a noção de máquina. Depois vocês vão entender por quê, assim. Bom, então, um tanto provisoriamente, temos um problema de distância entre imagem e mundo, onde se coloca um problema ético. Entretanto, aquele que produz uma imagem não resolve a distância, não apaga a distância entre coisa e mundo. Pelo contrário, no caso da arte, semelhança e dessemelhança habitam o mesmo gesto. Se essa distância não pode ser apagada, é também porque, ao devolver ao mundo uma imagem, a imagem o faz para alguém, um pressuposto espectador. Alguém que pensa, age, monta. Assim, essa devolução pressupõe alguém ativo, o que suspende a própria centralidade daquele que devolve alguma coisa ao mundo. Então, o problema é a suspensão da centralidade daquele que devolve. Então, finalmente, a imagem pode ser pensada em seus problemas éticos por essa terceira via, que eu provisoriamente chamei de máquina. Então, em um livro, você vai me avisar com quanto tempo? Terceiro. Me avisa com 10. Terceiro. Quando a gente fala, a gente perde a noção do tempo, né? Por isso que às vezes se fala muito. Porque é um desejo de estourar o tempo, perder as estribeiras, né? Na verdade, não se fala para ser ouvido, se fala para ter essa... Mas bem, claro que não é verdade isso que eu estou dizendo, mas é uma ideia de perder as estribeiras. Esse terceiro elemento, num livro então, de 50 anos, escrito há 50 anos atrás, chamado Antiédipo, o Deleuze e o Guattari abriam o livro num franco embate à profundidade da psicanálise e as estruturas marxistas. E ao caracterizar aquilo que eles chamavam de máquinas desejantes, esse conceito que depois eles vão abandonar, alguns anos depois, os autores falam sobre o que somos e nos tornamos, sobre nossos processos subjetivos, que são imediatamente sociais, e sobre nossos devires, aquilo que nos tornamos nos diferenciando de nós mesmos. Então eu vou citar 3 breves passagens do início do livro. Eles começam belamente, dizendo: isso funciona por toda parte, umas vezes sem parar, outras descontinuamente. Isso respira, isso aquece, isso come, isso caga, isso fode, mas que equívocos ter dito o isso. Em toda parte são máquinas, e sem qualquer metáfora, máquinas de máquinas com suas ligações e conexões. Uma máquina órgão está ligada a uma máquina origem. Uma emite o fluxo que a outra corta. O seio é uma máquina de produzir leite, e a boca uma máquina que se liga com ela. É assim que todos somos bricoleurs, cada um com suas pequenas máquinas. Mais adiante eles completam: já não há nem homem nem natureza, mas unicamente um processo que os produz um no outro e liga as máquinas. E finalmente, ainda na mesma página, é impressionante que numa página tenha tudo isso, né? Eu e não eu, exterior e interior, já nada querem dizer. Ora, se já havíamos abandonado a ideia da comunicação com a imagem como 2 polos em que um faz o outro agir, em que um é passivo e o outro ativo, precisamos agora incluir as imagens nas máquinas. Incluir as imagens naquilo que faz circular esse caldo subjetivo de onde aparecem pessoas, instituições, formas de poder, cidades, destruições, poesias, isso. As imagens, então, não estão separadas das máquinas, que atravessam as condições de possibilidade para que sujeitos e comunidades apareçam. Alguns anos depois do Antiédipo, 24 anos mais precisamente, no livro Caosmose, 92, o Guattari faz então o esforço de pensar essas máquinas
esse caldo subjetivo, incluindo a mídia, o espetáculo, as imagens. Novamente, há uma especial atenção na tentativa de pensar aquilo que constitui sujeitos e comunidades como uma polifonia, uma heterogeneia não dependente de causalidades unívocas. Uma breve citação dele no Caosmose, ele diz: a subjetividade não é fabricada apenas através das fases psicogenéticas da psicanálise ou dos matemas do inconsciente, mas também das grandes máquinas sociais, da mídia de massa, da linguística, que não podem ser qualificadas de humanas. A gente pode, assim, então, uma última afirmação sobre o problema de uma ética da imagem, dizer: as imagens, as criações, circulações, consumos e possibilidades de experiência são partes da variação de mundo, desse caldo transsubjetivo, de onde algumas coisas aparecem. Eu, vocês. As imagens não fazem mundo, mas participam da circulação dos enunciados e afetos de onde certas formas surgem. É evidente que o problema ético está presente. Em resumo, então, 3 pontos. Relação distância e máquina. Primeiro, temos nas imagens um problema de manutenção da distância coisa-mundo. Depois, uma ênfase na horizontalidade não hierárquica entre produtor de imagem e espectador. E, finalmente, as imagens como parte daquilo que nos forma e transforma como sujeitos e comunidades. Então, me parece que são esses três primeiros elementos, me parecem importantes se a gente tentar pensar esse problema da ética na imagem. Aí, eu vou me permitir algo muito ensaístico agora, mostrando 2 imagens, 2 momentos recentes, onde eu tenho perguntas sobre eles, e depois uma única imagem. O primeiro é o seguinte: recentemente, um artista plástico chamado Rafuco, ele fez um trabalho de arte no Centro Municipal de Arte Hélio de Sica. Eram 12 artistas, 6 desses artistas moradores das favelas cariocas, e o Rafuco fez um trabalho chamado Mostruário 2016 Anti-Souvenir Shop. A gente vai ver um fragmento desse trabalho, tá? Bem-vindos ao Monstruário 2016, a loja de anti-souvenir do Rio de Janeiro para as Olimpíadas. Vou apresentar para vocês o que a gente tem aqui de produto. Esses daqui são os cartões postais, a gente tem com 2 motivos. Um deles é o do Apartheid, que são jovens negros sendo revistados aqui frente aos Anéis Olímpicos. E tem esse daqui, que é uma foto da Vila Autódromo, uma comunidade removida forçadamente. E esse cartão postal vem com um pedacinho original de muro da Vila Autódromo. Esse daqui está custando R$5, o outro é cortesia. A gente tem também as havaianas customizadas, com estampa de jovens negros sendo revistados na frente do ônibus, a caminho da praia. Está custando R$30. A gente tem o carrinho de brinquedo fuzilado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. São 111 tiros e custa R$111. A gente está vendendo também o livro Vencendo as Adversidades, é a autobiografia da Daisy Carvalho, que é uma mãe que perdeu o filho morto torturado no Degase. Tem o quebra-cabeça Costa Barros. O quebra-cabeça forma essa imagem aqui, que é do carro fuzilado 111 vezes pela Polícia Militar. São 111 peças. Esse daqui é o item mais procurado, é a caneca do Beltrame. Então, a estratégia do Rafuco nessas críticas não é absolutamente nova no campo das artes, né? Ele produz imagens que exacerbam o lugar do opressor, né? Explicitando de alguma maneira como essa opressão se naturaliza. O artista, de alguma maneira, ele assume esse lugar do opressor, faz uso da lógica do opressor, usa, no caso, os próprios símbolos das Olimpíadas. Ele não faz nenhum tipo de alteração, ele pega exatamente como foi produzido para as Olimpíadas. Então ele assume esse lugar do opressor, faz uso dessa lógica, não para produzir outra natureza de gesto, mas para mostrar como na própria lógica daquele que oprime já está inserida a destruição do outro. Né? Não precisa mudar a lógica daquele que oprime para explicitar a opressão, mas na própria lógica está ali pronto.
eu disse, não, essa estratégia é nova, né? Em 82, por exemplo, o Sérgio Bianchi faz um filme chamado Mato Eles, uma imagem de um indígena com a pergunta Mato Eles, que é uma pergunta que acompanha o filme, né? Obviamente, assumindo também o lugar do opressor, colocando a pergunta mais hedionda possível, né? Será que eu mato eles ou não? Né? E em 78, o Charlie Hebdo, que vocês conhecem a trágica história, faz uma capa do Charlie Hebdo dizendo que Hitler é super sympa, muito simpático, sagaz, o gás. E ao mesmo tempo a alegria, né? Eles estavam em confronto com os revisionistas da época, né? Então finalmente é possível dizer que Hitler é muito simpático. Obrigado. E o que acontece com Raffucco é interessante, e aí vem a pergunta que eu trago aqui, né? Porque o trabalho dele não é muito bem-vindo por muitos militantes, sobretudo os militantes dos movimentos negros. Houve uma manifestação bastante forte no próprio Oiticica. No momento de um debate, houve mais uma manifestação bastante intensa também contra o trabalho do Raffucco, e depoimentos do tipo explorar a dor do outro, no caso dos negros, isso é o que ele não pode fazer, ou então falar pelo outro sem ter a experiência do racismo é o que ele não pode fazer, se promover com a desgraça do outro é racismo, ou ainda outro cartaz, não a fetichização do povo negro. Num texto que circulou muito também nas redes sociais, do Robson Batista, que é um militante do Afro-Guerrilha, ele dizia assim: não preciso de que ninguém, muito menos um branco de esquerda, que diz ser meu companheiro de luta, fale meu nome. Então, em nome de uma ética, me parece que o artista foi bastante acusado de desconsiderar. Em nome de uma ética, o artista foi acusado. E eu me pergunto se essas acusações, elas não partem, se as acusações dos militantes não partem de um problema em relação à imagem, de uma forma quase de uma iconofobia, de um desejo de desconsiderar o que é a imagem em si, né? Ou seja, primeiro, a possibilidade da imagem desconsiderar a distância da imagem em relação ao real, a possibilidade da imagem fabular, ou seja, não ser uma reprodução do real, o que significa poder ser irônica, deslocada, aguda, excessiva, assumir um ponto de um falsário, etc. Né? A imagem tem todas essas possibilidades, e me parece que a crítica mais veemente em relação ao Raffucco desconsiderava essa possibilidade. No caso, lê-se a imagem, essas acusações partem de uma leitura da imagem como se ela não tivesse nenhum fora, nenhuma condição de possibilidade para o seu aparecimento, que é a própria Olimpíada, digamos, né? E aí a imagem é lida como a gente lê um pare na rua, que é uma palavra de ordem. Pare, você não acha que é irônico se você está numa esquina e tem o pare escrito em vermelho, né? É para parar mesmo. Então, retira-se, no caso, me parece, da imagem justamente a possibilidade de fazer dessa imagem fazer parte de um ethos, de um mundo comum, com as diferenças possíveis ali dentro. No limite, essa exclusividade dos lugares de fala, reivindicado por esse militante, por exemplo, pelo Robson, ele torna exclusivo um lugar de fala, eliminando a própria potência perturbadora da fusão, da abertura entre os lugares de fala. Então, para quem acusa, as imagens têm lugares de fala próprios, né? Não preciso de um branco de esquerda, né? Como disse o Robson. Então, são lugares de fala ligados a essa identidade, ligados a uma experiência pessoal, que é reivindicado, de você não pode falar porque você não teve essa experiência. Ou seja, a imagem só poderia ser referenciada por um lugar de fala fixo,
retirando-a do fato de que somos parte desse caldo subjetivo que nos constitui e, graças também às imagens, podemos ter as experiências e as narrativas do outro, né? Então, é como se essa crítica esvaziasse a dimensão mesmo da imagem. Esse é o primeiro, digamos, as primeiras perguntas, os primeiros problemas, assim, né? O segundo, eu acho mais difícil, eu não sei quanto que ele vai ficar muito claro como problema, mas que é o seguinte: nesses últimos meses, a gente passou a ouvir com muita intensidade algo que a gente sempre falou e sempre ouviu, né? Que é a mídia mente, a mídia engana, a mídia é golpista, etc., né? Eu não diria, então, que essas afirmações estão longe da realidade. Isso é uma evidência, né? Acho que basta assistir Globo News ou qualquer coisa para a gente ter certeza em relação a isso, né? Entretanto, o que é a pergunta sobre a ética da imagem, e aí voltando aos problemas desse caldo subjetivo do qual as imagens fazem parte, o que é intenção, o que é ação no real. Então, eu guardo algumas perguntas sobre quando dizemos que a mídia engana. Primeiramente, quando a gente diz que a mídia engana, raramente a gente se coloca no lugar enganado. Normalmente ela engana os outros, né? Então, eu acho que uma primeira pergunta sobre a ética da imagem é: qual o meu lugar como enganado, né? Eu não quero me colocar... se há uma horizontalidade entre espectadores e imagens, né? O primeiro passo talvez seja eu ser enganado. Ou eu estou só acusando a mídia porque os outros são enganados e eu não. Então, me pergunto como analisamos o fato de sermos nós mesmos enganados pela mídia e não os outros. Mas, se ela não enganar, e se ela não enganar ninguém? E se todos forem como nós, que sabemos que ela engana? E se todos somos espectadores emancipados, como diz o Rancière, e entendemos, sabemos ler o Jornal Nacional, a gente sabe, né, como aquilo funciona. Se as imagens são parte desse caldo subjetivo que produz comunidades e sujeitos, não seria ela tanto reflexo como produção? Bem, fazendo um corte nesse texto, eu diria assim: que as urgências dos ganhos, da competição de todos contra todos, do hedonismo quantitativo, dos sujeitos que devem ser administrados como empresas e das defesas de territórios de falas das identidades proprietárias, essa é a lógica que domina os tempos contemporâneos. A gente não está livre dela. Dentro dessa lógica, a espera, a escuta, necessárias para a política, a construção de um espaço comum não pautado pela competição e nem pelo consenso, o respeito às regras de igualdade, sobretudo nos processos econômicos e conflituosos, sem que a eliminação do inimigo seja o mais interessante, porque a eliminação do inimigo nem sempre é o ideal, tudo isso parece absolutamente obsoleto. Novamente, sim, a mídia é golpista. Acho que, se não sou eu afirmando, é uma afirmação possível, né? A mídia é golpista. Mas talvez não esteja separada das formas golpistas que temos construído no cotidiano. Breve, toda simples acusação que dissocia a mídia dos modos de ser contemporâneos, em que a democracia, os estados de direito, etc., são questões secundárias, encobre o lugar onde as disputas estão efetivamente sendo feitas, nos modos de vida. Modos esses que a mídia participa, mas não produz sem intensa colaboração. Então, quando apareceu o convite para pensar isso, me pareceu inevitável não passar pelo momento do país e do lugar da mídia no momento, né? E eu fui muito pautado por essa ideia de que, se a mídia é golpista, talvez ela o seja, mas talvez ela não engane ninguém, né? Para encerrar, eu queria passar só mostrar uma última imagem, que é um perturbador trabalho do Joseph Kosuth, artista conceitual, em que alguns dos pontos que eu trouxe aqui nessa breve comunicação aparecem, né?
trabalho traz uma cadeira, a foto dessa cadeira e a descrição dessa cadeira. Primeiramente, tem uma descentralização total desse autor, né? Claro, ele volta pelo sistema das artes, etc., mas a imagem está aí, né? Esse autor que quase que se desfaz diante desse trabalho. Se a imagem, como eu disse anteriormente, ela é essa distância, é uma distância em relação ao objeto, o que significa colocar a imagem e o objeto no mesmo lugar? Esse trabalho me perturba e eu acho que ele é bastante exemplar desses problemas pela descentralização do autor, mas sobretudo porque mesmo quando a imagem está do lado do seu objeto, ela não se apaga. Ela continua a existir na sua diferença. E isso, talvez o Kosuth tenha conseguido com muita veemência, né? Então, se há um problema na ética das imagens, é porque elas conseguem ter a semelhança com o seu objeto e mesmo colocado ao lado do seu objeto, ainda ter um potencial de diferenciação. Eu acho que esse é um problema central no nosso problema da ética das imagens. Obrigado pela atenção de vocês.